Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais complexos e, olha, fascinantes do nosso direito penal: o homicídio privilegiado. É um daqueles temas que bota a gente para pensar numa questão bem difícil. Será que tirar uma vida pode, em algumas situações, ser visto com outros olhos pela justiça? Vamos direto ao ponto. Quando alguém mata outra pessoa de propósito, a lei trata esse ato sempre do mesmo jeito? Pois é, a resposta pode até surpreender, mas é não. E é justamente essa nuance, essa complexidade do direito que a gente vai desvendar agora. A lei sabe que as circunstâncias importam, e muito. Nem todo ato de matar, mesmo que intencional, tem o mesmo grau de culpa, a mesma reprovação. É para isso que existe o homicídio privilegiado. Pensa nele como uma ferramenta para medir os diferentes pesos que um mesmo crime pode ter. E isso aqui é super importante de entender. Homicídio privilegiado não é um crime menor, nem uma desculpa, nada disso. O crime cometido continua sendo homicídio. O que muda é que a lei reconhece uma circunstância tão excepcional, mas tão excepcional, que permite ao juiz diminuir a pena. É um mecanismo para atenuar e não para absolver, ok? Tá, mas que situações são essas que a lei considera tão especiais? Bom, são 3 cenários bem específicos. Vamos começar pelo primeiro: agir por um motivo de relevante valor social. Nesse caso aqui, o foco da ação sai do interesse próprio e vai para o interesse de todo mundo, para o bem da comunidade. Mas o que exatamente a lei quer dizer com relevante valor social? Pensa num motivo que vai além do pessoal, do egoísta. É um ato que, de alguma forma, está alinhado com aquilo que a sociedade, no geral, considera nobre ou até necessário para proteger o bem de todos. O exemplo clássico, aquele de livro mesmo, é o de alguém que mata um traidor da pátria. Imagina só, uma pessoa que está ali agindo ativamente para entregar a soberania do país para uma nação inimiga. A motivação do ato, nesse caso, não é pessoal, entende? É a proteção de todo mundo, da coletividade. Vamos agora para o segundo cenário. Aqui a gente muda um pouco o foco, sai do coletivo e vai para o individual, mas ainda com uma ideia de nobreza por trás. Estamos falando do motivo de relevante valor moral. Aqui a coisa é bem pessoal, mas nasce de um sentimento que a sociedade consegue entender como nobre. Algo como compaixão, piedade, principalmente diante de um sofrimento extremo. O exemplo mais forte aqui, sem dúvida, é o da eutanásia. Pensa na situação de um filho que, movido por pura compaixão, decide encerrar a vida de um pai que está em fase terminal, sofrendo de uma forma insuportável e sem nenhuma esperança de cura. A motivação é a piedade, um valor moral que, embora seja um tema bem delicado, é reconhecido como nobre. Então, para não ter dúvida e resumir a diferença, valor social é o interesse da galera toda, da nação. Valor moral é o interesse de uma pessoa só, mas que vem de um lugar nobre, como a compaixão. Ficou claro, né? Agora a gente chega na terceira situação, que é, de longe, a mais comum de aparecer nos tribunais: agir sob o domínio de violenta emoção logo depois de uma provocação injusta da vítima. Sabe, é aquela reação explosiva, a perda total de controle no calor do momento. Mas presta muita atenção. A lei é super rigorosa com isso. Não é qualquer briga ou discussão que vale, não. Precisa ter 3 requisitos acontecendo ao mesmo tempo. E tem que ser os 3 juntos. Se faltar umzinho só, já era. Não tem privilégio. Vamos ver cada um deles. O primeiro requisito é o domínio da emoção. Isso quer dizer que a pessoa não estava só com raiva. Não, ela foi completamente dominada, subjugada pela emoção, a ponto da capacidade dela de pensar, de refletir, ter sido praticamente anulada. É um verdadeiro sequestro emocional. Segundo, a reação tem que ser imediata. A lei fala logo em seguida. Isso significa que não pode ter um tempo para a pessoa se acalmar, pensar no que vai fazer, planejar. Se a pessoa vai para casa, pensa no assunto e volta horas depois para se vingar, aí já não vale mais. Tem que ser no calor do momento. E por último, que talvez seja o ponto mais crucial, a provocação da vítima tem que ser injusta. Ou seja, a vítima fez alguma coisa errada, algo que a lei não protege, e isso foi o gatilho para tudo. Se a provocação da vítima for justa, se ela estiver agindo dentro do direito dela, aí a história muda completamente. Certo? A gente viu as 3 situações que podem levar ao reconhecimento do privilégio. Mas na prática, se o júri decidir que uma delas aconteceu, o que isso significa? Qual é o efeito real disso na sentença final do réu? E aqui está a consequência concreta. A lei autoriza o juiz a reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Veja bem, o juiz pode reduzir, não é uma obrigação.
E olha, numa pena de homicídio que já é altíssima, essa redução de 1/6 a 1/3 faz uma diferença gigantesca. Pode mudar completamente o futuro de quem foi condenado. Para a gente colocar tudo em perspectiva, o homicídio privilegiado é o exato oposto do homicídio qualificado. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Enquanto no privilegiado as circunstâncias diminuem a culpa e, por isso, atenuam a pena, no qualificado, que é aquele por motivo fútil, com crueldade, etc., as circunstâncias aumentam a gravidade do crime e, claro, aumentam a punição. No fim das contas, o homicídio privilegiado mostra pra gente que a lei não é só um monte de regra fria e calculista. É uma tentativa de entender a complexidade do ser humano. E isso deixa a gente com uma baita questão, né? Ao reconhecer o poder de um sentimento como a compaixão ou de uma emoção violenta, onde é que a justiça traça a linha para não acabar se tornando refém desses mesmos sentimentos? É uma pergunta que continua bem no centro desse debate entre direito e moralidade.